Especial 110 anos do Lajadense, um material que a gente está produzindo, um material exclusivo do Grupo Independente. A primeira entrevista da série é com Sérgio Almeida, o Serginho. O volante Serginho capitaneou o time que colocou o Lajadense na primeira divisão. O Serginho chegou com a bagagem de ter rodado por equipes do interior do estado e também de conhecer bem o atalho de recolocar o time no alto escalão. O jogador teve uma passagem muito vitoriosa pelo Juventude, com títulos da Copa do Brasil, do Campeonato Gaúcho e também a experiência de ter jogado a Libertadores pelo time da Serra Gaúcha. Serginho foi convencido pela esposa a vestir o manto do Lajadense, uma vez que ela adorou a cidade e garantiu que não mudaria sua decisão de morar em Lajeado. Serginho se tornou capitão do time ao natural por sua liderança e experiência e virou protagonista do elenco. Após pendurar as chuteiras, foi Será que eu começo de novo ou só daqui? Após pendurar as chuteiras, foi desafiado a permanecer no clube e assumir os mais diferentes cargos. Analista da comissão técnica, auxiliar permanente, técnico da base com atuação incansável na formação de jogadores e nos últimos 2 anos atuou no comando do Lajadense. A gente começa agora a série especial dos 110 anos do Lajadense com o Serginho. Tudo bem, Serginho? Como é que tá? Uma alegria muito grande poder estar falando desse clube maravilhoso, juntamente contigo, que é um amigo do coração, né? Moisés. Para mim é muito gostoso falar do Alve Azul, porque eu tenho 110 anos para falar, então é muito fácil. Mas eu sempre acho que as palmas e os parabéns têm que ser para aqueles que começaram os primeiros 10 anos, né? Porque eles não sabiam que nós chegaríamos até aqui. E até aqui nós estamos agora com títulos, com história, com maravilhas a ser comentada, devidos a feitos heróicos, né? Do passado e com um presente agora, com reabilitação para buscar um novo futuro. Serginho, na hora de fazer a tua apresentação, eu tentei pegar momentos mais importantes, mas talvez o mais importante foi o convencimento da Paula, tua esposa, que disse: eu não saio mais de Lajeado. E a direção do Lajadense, na época o Nilson e o Everton, acertaram em cheio. Eles primeiro apresentaram a cidade para ela, apresentaram um apartamento, moradia, aonde ela ficaria com a família, contigo. E a partir daí, tu ficou, 2009, 2010, e está em Lajeado até hoje. Te arrepende dessa decisão, Serginho? Imagina, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Me lembro como se fosse hoje, que nós estávamos num clima, num relacionamento em Caxias do Sul, e eu peguei o carro, quando o Guidini me indicou aqui, Florindo Guidini, ao Everton Giovanella, para conhecer a cidade. Estava vendo um peneirão lá no Parque dos Diques, me lembro como se fosse hoje. Quando eu vi o peneirão, eu falei: meu Deus do céu, eu estou fora. Até porque parecia que ia ser muito várzea, e eu tinha muitas propostas boas, né? Ipiranga de Erechim, Caxias, enfim, times da Série A. E aí eu falei para a Paula, vamos ver, mas não vou ficar aqui, tá? Enquanto eu fui dar uma volta também, o Everton já mostrou o apartamento. Logo depois ela já conheceu a Fábio também, esposa do Everton, e são amigas até hoje. E aí ela falou: olha, os meninos têm que estudar, tem que ter contrato de 1 ano, e nós vamos ficar aqui. Daí eu falei: como assim vamos ficar aqui? Tu tá louca? Como é que nós vamos jogar aqui? É uma várzea. Ela falou: ó, seguinte, ou você fica comigo ou você fica semigo, mais ou menos assim. Aí, então, por livre e espontânea pressão, eu fiquei. E vou dizer, aquele que ouve uma esposa, na multidões de conselho, dizem provérbio, a sabedoria. E a Paula, ela exalou sabedoria. E hoje eu sou extremamente grato a Deus de ter colocado essa imposição na Paula para me estar em Lajeado. E, Serginho, tem outro fato importante, que é no começo da caminhada do Lajadense. O Lajadense faz um amistoso com um time amador e leva uma goleada. E a pressão começa a chegar, naqueles jogadores mais experientes, e no caso era o teu caso. Como é que foi aquela derrota? Porque o Lajadense não subiu em 2010 porque o time era bom. Me parece que foi a partir dessa derrota que o Lajadense começou a subir no ano anterior. Nós tivemos uma pré-temporada muito difícil, devido a jogadores que estavam se recuperando de lesão, como Piscinini de Pubis. Alguns jogadores que foram colocados no grupo muito jovens, tipo o Tomazinho, que pulou uma etapa, que não chegou a jogar juniores, foi de juvenil, já profissional. Tivemos também alguns jogadores que veio do amador, tipo o Bruninho Sabino, e assim como os outros também. Então, a pré-temporada acaba sendo muito difícil.
O nível técnico fica muito longe, o trabalho não sai, e aí a impaciência acontece. E para piorar, nós tivemos um amistoso contra o Estudiantes, me lembro como se fosse hoje, e foi aquele amistoso feito para você bater no bêbado, para dar moral, né? Mas o bêbado bateu em nós. O time de Estudiante muito bom time, vários jogadores que jogaram comigo, tipo o Lisandro Banhara, o Beto, né, o Guevede e quantos outros jogadores, e nós tomamos de 4-1. De 4-1. Eu me lembro que eu enlouqueci em campo, comecei a bater em todo mundo, dar porrada, brigar com o juiz, e no intervalo já tinha brigado com 4, 5 jogadores em campo, no vestiário, porque eu falei para eles, não podemos apanhar do amador, cara. Não podemos, que moral nós vamos ter? Que moral nós vamos ter se nós apanhar para bêbado? E depois daquilo, foi um dia que eu quis ir embora. O Everton tem uma parcela muito grande, Moisés, de eu estar aqui. Muito, mas muito grande o Everton Givanella. Porque todas as vezes que nós tínhamos um fracasso, ele ligava para a Paula antes. E eu chegava em casa e a Paula, oi, como é que tu tá? Não sei o quê. Eu falei, eu estou indignado, estou desanimado. Não dá para querer, os caras não têm sangue e tal. E ela, calma, vai mudar, vai dar certo. Vai mudar o quê, Paulo? Tá louca? E o Everton já tinha ligado, já para fazer o meio campo. Acalma ele, vai dar certo. E deu tão certo que naquele mesmo ano, começou o campeonato, nós tivemos 6 derrotas. 6 jogos sem vencer. Nós vencemos no 6º contra o Santo Ângelo aqui. E a partir dali nós tivemos praticamente 9 jogos sem perder. E a gangorra virou. E nós fizemos ainda uma semifinal de Copa RS aquele mesmo ano contra o Ipiranga, onde meteram a mão em nós. E nós não chegamos na final. Mas o grupo, Moisés, eu peguei grupo de Libertadores, eu peguei grupo de 5 brasileiros que eu joguei. Eu joguei 4 ou 5 Copa do Brasil, não me lembro. Joguei João Avelange, joguei Suminas, que teve 2, 3 Suminas. Mas não tinha nada comparado. Era uma família muito grande. O Nilson, o Everton, enfim, toda a diretoria que estava ali, o Marcão, eles conseguiram abrir a casa deles para os guri, para nós, e eu aprendi ali o sentido de ser profissional é bom, mas ter uma família melhor. Se a gente pegar aquela campanha do time que subiu, que voltou para a primeira divisão, a gente tem vários jogos incríveis. Tem um jogo do Lajadense contra o São Paulo de Rio Grande, num dia chuvoso, que o Márcio Chagas atirou a bola no único lugar onde não tinha água e anunciou que a partida ia sair. O Lajadense joga muito melhor o primeiro tempo, o Lucas chuta uma bola, o goleiro estava vendido, o zagueiro passa a dar o carrinho e quando a bola está em cima da linha, trancou na poça da água, terminou 0-0. O Lajadense depois vai fazer um jogo nas Castanheiras, com 3 graus de temperatura. Aquele jogo eu narrei na altura do campo. Foi um dos jogos mais lindos para se narrar. O Lajadense deu um show de bola no Brasil de Farroupilha, que tinha contratado Quito e Gavião da primeira divisão, 2 destaques da primeira. O Lajadense foi lá e ganhou o jogo. Tinha Sotilha ainda. Era um timaço aquele time do Brasil. Eduardinho, tinha também o Anderson Ijuí, que fez um baita trabalho no Ijuí também aquele ano lá, que ele tinha vindo do Inter. Era o goleiro também, o Paulo Roberto, que havia feito um baita campeonato em Goiás também. Tinha muito dinheiro cortiano, ele investiu 1 milhão aquele ano, né? E nós investimos em ser uma família e o dinheiro não compra a união, né? E a amizade. Ganhamos, se não me engano, de 2-1, acho que foi. 3-1. Até o primeiro gol, acho que eu tinha batido de fora da área, deu rebote. E o Piscinini fez um gol, o Lucas fez o outro gol e não me lembro quem fez o terceiro. Eu acho que foi Rudiero, Celcinho e Piscinini. O Lucas não fez, né? O Lucas sofreu o pênalti então, né? O Lucas sofreu um pênalti ali. Foi interessante. Interessante também o jogo de volta contra eles aqui. Que nós estávamos ganhando o jogo e acabamos perdendo 3-1. Nós tínhamos 7.000 pessoas no estádio, né? Aquele dia nós poderíamos já ter subido praticamente ali e nos complicou um pouco e nós tivemos que fazer a diferença depois num jogo fora de casa. Agora, Serginho, onde é que eu quero chegar? Eu quero pedir para ti sobre o jogo inesquecível daquele ano. O jogo mais importante, porque o torcedor vai lembrar do 3-0 contra o Cruzeiro, quando subiu, vai lembrar do jogo contra o Brasil de Farroupilha lá, lembra do jogo contra o São Paulo de Rio Grande, lembra de outras partidas que o Lajadense ganhou e até foi heróico ou com uma atuação espetacular. Mas quando que o grupo viu? Quando que vocês entraram no vestiário e um olhou para o outro, assim, daqueles mais experientes, você olhou para o Rudiero, olhou daqui a pouco para o Lucas, que era o cara que decidia lá na frente, e vocês pensaram, olha, a gente vai subir.
Nós vamos subir esse time. O Lajadense vai voltar para a primeira divisão. Teve um jogo simbólico, alguma simbologia diferente em alguma partida? Às vezes até numa derrota, hein, Serginho? Na verdade, assim, Moisés, aquele ano foi um ano tão diferente, tão peculiar, que nós entramos em campo chorando as 10 partidas. Mas eu me lembro de um jogo muito diferente. O jogo de 3-0 aqui foi demais, depois eu te conto. Mas a grande diferença mesmo foi lá naquele jogo de Rio Grande. Naquele jogo de Rio Grande, aonde deu briga, deu soco, deu confusão, o Everton tomou uma pedrada nas costas, queriam quebrar o vestiário, armaram um jogo que não era para ter, a federação tinha praticamente já anulado o jogo com nós, avisado os clubes, e depois o Márcio voltou atrás, porque ele recebeu uma autorização para fazer o jogo, porque o São Paulo fez uma pressão, porque eles não poderiam ganhar de nós num campo seco, e o tiro saiu pela culatra, né? Onde o Galas fechou o jogo e os meninos foram maravilhosos, foram muito bons, foram muito maravilhosos. Aquele jogo, para mim, com o jogo que nós tivemos em casa, com o Santo Ângelo não, contra aquele time de Gravataí. O Cerâmica das primeiras fases foi muito diferente. Aquele jogo contra o Cerâmica, que era a fase de classificação, ali nós olhamos um para o outro, na chegada do Maico, na chegada do Rudieiro, foi muito diferente, que eu lembro que o time do Cerâmica também era um time muito bom, e nós estávamos perdendo o jogo no primeiro tempo, nós entramos no vestiário, e o Celcinho e o Castiano estavam brigando. Eles estavam sempre brigando, os dois, sempre, eram amigos, sempre brigando. E eu me lembro que aquele dia aconteceu algo muito importante, coisa de bastidores, né, agora. E aí eu combinei com o Everton, eu tenho que dar uma dura nesses caras, não tenho que apelar com esses caras. Daí o Everton fala, o que eu vou fazer, irmão? Eu falei o seguinte, segura o Freire na porta e vou fechar a porta. Fecha a porta por dentro, vamos resolver nós aqui. E nós fechamos a porta, o Everton ficou na porta e o Freire ficou dando entrevista. E nós começamos a brigar, falando sobre a vaidade, não precisa ter vaidade, vocês estão com vaidade os dois. Vamos entrar, vamos juntar força. Eu falei para eles, uma família que briga com a família, o adversário não respeita o irmão brigando com o irmão. Eu falei, vamos, Celcinho, vamos, dá para dar mais, Castiano, dá que ser chato. Tá parecendo um velho, parece eu. Vamos juntar as forças, ninguém está jogando porcaria nenhuma. Claro que as palavras não foram essas, né? Foram outras piores. E eles entenderam, ficaram quietos os dois, e o Freire batendo na porta, querendo quebrar a porta, brabo. E o Everton pegou e abriu a porta, e o Freire entrou. O que aconteceu? Quem fechou essa porta aqui? Aí o Everton olhou assim, travou a porta. A porta travou, estava todo mundo tentando abrir, não era nada, nós fechamos. O Freire foi maravilhoso como treinador ali, ele soube gerenciar, mas ele sabia também entender quando nós tínhamos que resolver as coisas entre nós, e todo mundo respeitava a liderança que tinha, que era eu, que era o Castiano, que era o Beato também, e assim como outros. E aquele jogo do Cerâmica, nós empatamos o jogo, e depois teve uma bola no poste ainda no final de falta, que o Piscinini o Piscinini errou um pênalti ainda, né? Aquele dia, numa tarde muito fria, foi um jogo de classificatória simples, foi aonde nós criamos uma identidade de que íamos chegar. Bom, Serginho, tu tem muitas histórias como jogador, mas tu já fez agora uma progressão na carreira. Tu sai da fase de jogador e começa a trabalhar como treinador. E eu até coloquei no teu scout aqui, primeiro trabalhando como analista da base, depois tu passa como auxiliar permanente, auxiliar técnico, trabalha com resultados expressivos, e daí a gente estava conversando antes sobre um título que é ser vice-campeão do campeonato de base, né, de juniores no estado do Rio Grande do Sul, que é um feito espetacular para um time do interior, trabalhar com jovens, revelando muitos jovens, gerando uma diferença para o time que vai formar um elenco, de ter uma base montada da casa, isso é muito importante. Como é que tu está te sentindo? Porque tu é relativamente um treinador jovem ainda. Tem muita água para passar embaixo da ponte. Saiu do jogador, sai da carreira de jogador, vai para a carreira de treinador. Como é que tu está te sentindo como profissional? Hoje está solidificado, não só mentalmente, mas também como questão de postura. Porque é muito difícil, Moisés, você sair, tirar a chuteira e colocar o boné. É muito difícil, é muito diferente. As pessoas dizem que não, que é fácil ser treinador. Não, é fácil jogar bola. Pensar por 30 é muito difícil. Muito difícil. Não troca só a sala. Uma vez eu vi um documentário que dizia que
só sai do vestiário e vai para a salinha. É muito diferente. A salinha é muito diferente. Tem que ter muita responsabilidade. O primeiro ano, para mim, foi um pouco diferente, porque eu ainda achava que era jogador. Podia pensar como jogador, falar como jogador. E não pode. Não pode. Hoje, está tudo muito mais tranquilo. Hoje eu não tenho dificuldade em fazer experiência, ter convicção, saber que o trabalho vai dar certo. Mas isso, para mim, foi um processo não lento, mas também um pouco mais rápido, porque eu sempre fui capitão de passeio, eu sempre fiz uma leitura muito rápida. E outra, eu sempre tive um controle de grupo muito rápido. Sempre conquistei e fiz também por merecer o meu respeito e autoridade diante de um grupo. E 60% a 70% é vestiário. 40% é trabalho. Porque se eles não acreditarem em você, você não chega em algum lugar. E é tão verdade que sempre o Lajadense com uma folha muito baixa e jogadores muito jovens, e os mais antigos com muito tempo sem trabalhar, a gente sempre teve resultados bons aí como treinador. E o ano passado, eu volto a dizer, nós subiríamos. Eu tenho certeza, Moisés, absoluta, que nós subiríamos. Nós não iríamos jogar o jogo como jogamos contra o Esportivo há 2 anos atrás, deixando um time daquele empatar a qualidade que eles tinham aos 44, pela nossa infantilidade, por ser jovens, né? Mas o ano passado nós subiríamos fácil e hoje nós estaríamos na Série A. E eu sou muito feliz também porque o último campeonato da divisão de acesso, respondendo a você, acabei sendo escolhido o melhor treinador da divisão de acesso. Então, como não teve divisão de acesso ano passado, então eu sou o melhor treinador ainda. Né? Não que eu ache, mas por escolha do povo. E eu sou muito grato a Deus por isso, porque ter um resultado muito rápido é muito legal para o trabalho. Serginho, interessante, porque admitido por todos, pela imprensa e pelos jogadores. A gente conversava com os jogadores, eu tenho amizade com vários na divisão de acesso, de entrevista, de se cruzar na hora do jogo, de fazer a cobertura. Admitido por todos como o time que jogava o melhor futebol, futebol mais bonito, competia muito. O Lajadense não deu pontapé em ninguém em 2 anos enquanto tu foste técnico. Contra o Ipiranga de Erechim, aquela coisa assim, não é que bate na trave uma vez, bate 2, né? Bate 2 vezes, porque o Lajadense começa mal o jogo, empata o jogo, e quando a classificação está totalmente na mão, a gente toma também gols na reta final. Contra o Esportivo, talvez um planejamento de jogo um dos mais brilhantes da história. O Lajadense pegou simplesmente uma máquina de moer carne, que era o time do Esportivo, e levou o jogo até 42, com muita dificuldade de elenco e principalmente na questão física, fora de casa, revertendo um resultado do estádio Alviazul em Lajeado. 2 anos em que a gente fica com a nítida impressão que podia mais. Talvez o segundo mais do que o primeiro. O que faltou, Serginho? Faltou... Eu não gosto de... Tem coisas que eu tenho pavor de, quando eu vou conversar com os atletas, de colocar desculpa. Bola, juiz, campo. Eu acho que muleta não pode fazer parte dos apretextos do vencedor, sabe? Eu acho que em Erechim faltou nós sermos um pouco mais inteligentes. Nós poderíamos tomar 2 gols no segundo tempo, que nós estávamos dentro ainda. E aí vem aquele caso a mais, né? A escanteio bola é tiro de meta para nós, eles dão escanteio para eles. Nós temos um jogador que está com o braço luxado, que era o André, o zagueiro, 13 minutos em campo. Ele poderia cair mais vezes. Ele poderia entrar para ter atendimento, porque se ele saísse, acabou. Já tinha sido expulso 2 jogadores. Os jogadores mais experientes podiam dar um passinho para frente, fazer essa bola sair mais fora de campo. Mas eu não posso reclamar deles, porque eu sempre joguei. Faço jogar. E eles esqueceram do balão, e o balão faz parte. Enfim, o adversário conseguiu o resultado. O ano do Esportivo, nós perdemos para a experiência do Esportivo no primeiro jogo. No segundo jogo, nós não perdemos para o Esportivo pela experiência. Nós perdemos porque nós fomos muito jovens. A diferença é muito grande, porque no primeiro jogo nós fizemos uma falta que não precisávamos, perto da área onde o Iago saiu da esquerda para fazer uma falta lá do lado direito. O cara bate o escanteio, tomamos a casquinha, o goleiro faz a defesa e o Iago não acompanha o jogador dentro do gol e tomamos o gol do zagueiro. Primeiro gol, o juiz foi infeliz, subiu com os 2 braços em cima do nosso zagueiro, mas daí eu te digo, o Esportivo não está errado. Nós somos muito jovens de não dar um braçaço dentro da área.
de não brigar com a camisa do adversário. Tomamos o gol, depois empatamos, depois tomamos o segundo gol. Beleza. No jogo de volta, o Esportivo não tinha mais força, Moisés. Nós controlávamos o jogo. Erramos os contra-ataques, erramos o gol com o Cristiano, erramos o gol duas vezes com o alemãozinho, nosso meia. Com o Ariel. Erramos duas vezes com o Ariel. O Marco Bamberg foi muito feliz nos 2 gols. E aí, no final do jogo, 1 a menos. Por que 1 a menos? O cara quebra a bola, perdemos o Vitor no primeiro tempo, 7 minutos de jogo, 8, entra o Iago. No primeiro escanteio, amarelo pro menino. No segundo tempo, o cara quebra a bola, ele sobe de cabeça, ele não precisava dar o braçaço. Ele deu a cotovelada, foi expulso. E nós jogamos praticamente todo o segundo tempo com 1 a menos, chegando no gol do adversário e o nosso goleiro não fazendo defesa. E no final, então, onde eu digo para você, não foi a experiência esportiva, foi nós temos imaturo. O Bindé faz um 2 com o Du, no lado direito, o Eduardo dá o passe curto, o Bindé tenta jogar de novo, na hora que nós damos o balão, dá errado, o jogador cruza, o menino, o Mena, entra e o Dalpia não fecha. Ali você não sai mais. Fecha a casinha e joga longo para os meninos correr. Não fizemos isso por tentar jogar, por ser um time coeso. Ficamos fora as 2 vezes. Não vou falar de bastidores que não tínhamos peça para repor. Não vou falar de bastidores lá de Erechim, que nós não tínhamos 2 zagueiros para colocar em campo. Não tínhamos. Se nós passássemos naquele jogo, não teria nem um zagueiro e só um volante para jogar o próximo jogo, para subir. Porque nesses últimos anos da Lajadense sempre foi muito difícil a questão de repor, porque não tínhamos poder aquisitivo e dinheiro para ter os jogadores de qualidade e na hora que decide faz diferença. Pensa em continuar, Serginho? A gente sabe que tu é funcionário do clube ainda, tu é um dos poucos funcionários que o Lajadense ainda mantém. Não sei se está em dia ou não, espero que sim. Mas tu pensa em continuar como treinador porque não se tem uma expectativa tão positiva pela volta do futebol. Eu queria estar te falando outra coisa, que o futebol voltasse amanhã, mas a gente não sabe quando vai voltar o futebol e se vai voltar de novo nessa temporada de 2021. Eu sempre vou pensar em estar no Lajadense. É tão verdade que tivemos várias oportunidades de trabalhar em outro lugar, acabei não indo, né? Para estar aqui, né? Tive a procura de Santa Catarina, do Mato Grosso também. Tive a procura também de Goiás. Acabei não indo para nenhum outro local por querer estar no Lajadense. Mas o campeonato esse ano, com pandemia, onde é o mundo inteiro, depende-se muito do próprio foco e, segundo, da Federação Gaúcha também, né? Não entendo por que o ano passado não ter continuado, então. Porque se a gente pôde fazer uma copinha, por que não terminar a divisão de acesso, mesmo eu achando que era muito perigoso? Eu acho que o ano passado, no segundo semestre, não poderia ter tido nada. Nada. Vamos pensar na vida e não no futebol, no esporte. Mas se teve alguma coisa, faz sua fase de grupo, termina a competição como foi em Santa Catarina, não tem jogos de volta, só faz jogos de ida. Faz os 4, vê quem sobe e acabou. Mas se eu fosse o presidente, eu estaria lá em Porto Alegre, não estaria aqui, né? Cada um tem uma opinião. Eu gostaria muito de fazer parte e de ajudar o acesso no Lajadense e de fazer esse Lajadense voltar para a primeira divisão, porque hoje é coração, não é bolso. O Lajadense não é bolso. Eu não falo sobre a parte financeira, se está em dia ou não está em dia, porque quando eu estou trabalhando para o Lajadense, o que está em dia é o meu amor, né? A minha paixão pelo Lajadense, que é muito grande, e eu espero que esse sonho se torne realidade e que eu possa chorar no meio do campo com o Lajadense na primeira divisão de novo. Uma coisa é certa, né? O Serginho vai continuar como funcionário do Lajadense. A pergunta que eu fiz foi justamente essa que o Serginho respondeu, se ele pensa em continuar como treinador do clube, porque a gente sabe que o trabalho que ele vai fazer na base é praticamente certo. Ou o Lajadense vai ser treinador do time principal, ou vai ser treinador na revelação de jogadores. Serginho, a gente teria aqui 200 horas para conversar sobre futebol. Ainda mais eu, que sou um apaixonado por futebol e adoro conversar sobre futebol e conversar contigo. Mas eu deixei uma pergunta que é uma pergunta que não sei se alguém te fez,
mas é uma pergunta que eu gosto de fazer para algumas figuras importantes, e tu é uma figura emblemática do Lajadense. Além de jogador do clube e treinador, tu deixa bem claro, tu te tornou torcedor do Lajadense. Torcedor do clube, torcedor das pessoas, torcedor da cidade, da região. Tu está aclimatado, aqui é o teu local. Tu adotou Lajeado como a tua cidade. O Sérgio Almeida se orgulha do Serginho, jogador do Lajadense, e do Serginho, treinador do Lajadense? Com certeza. Hoje eu me orgulho demais disso. Me orgulho demais. Hoje falar do Lajadense para mim hoje é algo muito emocionante, sabe? Eu me emociono um pouco sobre isso, porque as pessoas não sabem o que a gente viveu ali dentro daquele estádio. A gente não sabe o que a gente passa por amor ali. E o Lajadense para alguns, não para mim, que eu creio no nome de Jesus, para alguns, quando eles falam que é uma religião, para mim chega a ser muito forte essa palavra. Mas eu digo que eu entendo eles. Eu entendo, porque a tua raiva, a tua indignação, quando chega ali dentro, some tudo. É como se fosse o banco do divã. E quando você vê a história, quando a torcida chega, quando o funcionário chega, parece que tudo muda, o estresse passa e você consegue entregar um pouquinho daquilo que você sente dentro daquele clube. Claro, volto a frisar no final dessa entrevista. Isso deve-se a todos os atletas desde há 110 anos atrás até agora, 110 anos que está acontecendo. Todos os presidentes, todos os diretores, todos os funcionários, todas as cozinheiras, todos os treinadores que passaram. Eu nunca tive problema de ser segundo plano no Lajadense. Nunca tive, porque eu sei quem eu sou. É tão verdade que eu saía do cargo, chegava o treinador, eu trabalhava igual para ele vencer. Porque eu não trabalho para treinador e para presidente do clube, eu trabalho pro Lajadense. É o Lajadense que é a minha história, é o Lajadense que é a minha vocação, é o Lajadense que é o meu caminho. E eu amo demais essa cidade, amo mesmo. Tive muitas oportunidades para sair dessa cidade, há pouco tempo, para se mudar também, mas eu quero ficar por aí. Eu espero que tenha uma gaveta no futuro para mim no cemitério ali, para mim ser guardado naquela gaveta lá, para quando as pessoas passarem por aqui daqui 50 anos, eles saibam que teve um cara que veio do Mato Grosso e encontrou o seu tesouro. E o nome do tesouro é Lajeado. Legal. Pode ter certeza que o torcedor se orgulha muito de ti, da tua história e da maneira como tu encara as coisas e principalmente pela tua dedicação ao Clube Alviazul, ao time do Lajadense. Serginho, um prazerzaço conversar contigo. A gente vai conversar muito mais vezes e espero que com a volta do futebol nesse ano e quem sabe lá em dezembro ou janeiro de 2022 que a gente esteja, eu depois da transmissão, indo lá no meio de campo te cumprimentar pelo acesso à primeira divisão. A torcida é muito grande. Tá bom, guri? Parabéns pela figura que tu é. Obrigado, obrigado. E se acontecer isso daí, eu vou abrir o portão para a torcida ir lá comigo também. Bora todo mundo junto, porque nós vamos chorar junto, como choramos em 2010 também, que o portão foi aberto, me lembro como se fosse hoje. E esse clube é da torcida, é do povo, e é assim que eu gosto de lembrar. E lembrando também que o ano passado nós fizemos algo que nunca houve aqui, né? Nós levamos o Lajadense para treinar nas vilas, né? No Conserva, enfim, no Parque dos Jique, era para ser para o Santo Antônio também, era para ser em outros locais, porque todos precisam saber que esse clube é o clube do povo, e Deus abençoe essa cidade, e eu sou muito grato de ser trazido para cá. Serginho Almeida no especial dos 110 anos do Lajadense, aqui no Grupo Independente.